aleluia, que bênção, né? A gente podia ficar nessa atmosfera por muito tempo, não podia? Você pode fazer isso em casa, você pode colocar o louvor lá e ficar um tempinho lá com o Senhor, com a presença do Espírito. Maravilhoso. Então, eu quero agradecer primeiro, né, ao meu pastor Humberto, Cristiano, sua esposa, nosso pastor presidente. Eu trago o abraço deles para vocês. É uma honra estar aqui com vocês. Vocês são muito amados por todos nós. Agradecer ao pastor e à Cris. A gente ama vocês. Vocês sabem disso, como o pastor falou, é antigo, né, esse relacionamento da gente. E agradecer também a cada um que está aqui nessa noite, que veio se expor a essa palavra, né? Eu tenho orado por você que está aqui essa noite. Desde que chegou o convite, na verdade, o Senhor ele me traz primeiro a palavra e depois Ele me diz qual é o local que vai ser ministrado. Então, quando subiu essa palavra no meu coração, eu sabia que ia chegar o local certo. Então, daí eu comecei a orar por sua vida, porque eu sabia que você estaria aqui nessa noite. Amém? Então, nessa noite, eu quero que você crie expectativa no Senhor, não em mim, não na minha limitação. Mas se você criar expectativa no seu coração e sugar tudo que vai sair daqui, você vai receber diretamente do altar. Amém? Então, fecha teus olhos, nós vamos orar agora. Pai, nós te agradecemos pela tua presença nesse local. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és tão bom, tu és um Pai tão amoroso. E nós dizemos, Senhor, que as nossas vidas estão em tuas mãos, porque nós confiamos em ti. Nós honramos a tua presença, Espírito Santo. E a minha oração nessa noite é que cada pessoa que está aqui possa sentir a tua paternidade, possa reconhecer que tu és um bom Pai. Por isso, vem nessa noite, Senhor, e toca em cada coração aqui. Espírito Santo de Deus, nós estamos com expectativa por tudo que tu farás nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero que você abra lá o livro de Lucas, capítulo 15, e versículo 11. Eu vou lendo, e se você não conseguir acompanhar, você anota, tá bom? Então, aqui a gente tem a parábola do filho perdido, não é assim? Eu vou ler aqui, você acompanha aí. Jesus continuou, isso aqui é Jesus falando. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais velho, o filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para ir uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vargens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então, voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse ao servo: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam ele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai, então, saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro
com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Eu li esse texto todinho, porque a gente sempre chama mais atenção para o filho que estava perdido, para aquele filho que saiu de casa, né? Assim, a gente sabe dessa história. Mas lá no final, existe a história do filho mais velho. Aquele filho que estava ao lado do pai o tempo todo, mas não se sentia filho, mas não se comportava como filho. Ele se comportava como um escravo, como um servo. Então, isso fazia com que ele não tivesse a visão de filho. Então, ele não usufruía tudo aquilo que o pai tinha para dar a ele. Sabe, eu estudando sobre o assunto, e um estudo, ele fala que a criança, até 7 anos de idade, ela tem o pai como super-herói. Ela vê o pai como uma pessoa que tem superpoderes, que pode fazer tudo e que tudo vai dar certo, porque o pai dela está lá. E até os 12 anos, ela está formando caráter. Então, a partir dos 12 anos, ela vai ser aquele adulto que foi ensinada na infância. Ela vai se tornar aquela pessoa. Claro que a gente, com o tempo, a gente vai mudando, vai amadurecendo e tudo mais, mas existem características, né, dentro daquela pessoa que foram formadas na infância, que ela vai carregar, naturalmente falando, para o resto da vida. Como traumas, como medos, como gatilhos que fala agora, né? Os gatilhos que, quando acontece alguma coisa, você tem aquela reação que, enfim, quer voltar àquela história e tal. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre paternidade. Acho que você já percebeu um pouquinho, né? A gente vai falar sobre a paternidade de Deus. E assim, talvez você tenha tido um pai presente. Talvez você tenha tido um pai que estava ali com você o tempo todo, um pai que participava do seu dia a dia. Ou então, você teve um pai que não participava muito, mas trazia o pão para dentro de casa, era presente nas festinhas da escola, mas não tinha muito contato com você, não era muito próximo, mas fazia o papel dele. Ou então, você nem teve pai. Ou então, você foi criado por outra pessoa, uma avó, uma tia, um tio, ou alguém. Independente, na sua memória existe a figura paterna, seja ela transformada, seja ela que você transformou alguém nessa figura, ou realmente a presença do seu pai. Independente se você teve um pai presente ou não, esse pai, essa pessoa é um ser humano. Então, ele tem coisas em si que errou com você, porque ele é um ser humano, ok? Estamos quites até aqui? Todo mundo entendeu? Eu tenho uma amiga chamada Daisy, que ela faz psicologia. Maravilhosa, e ela compartilhou comigo um pequeno trecho de um estudo dela, e eu achei muito interessante. Esse trecho, ela fala sobre a ausência paterna na criação dos filhos. E um trechinho diz o seguinte: desse modo, a ausência do pai pode acarretar em conflitos no desenvolvimento infantil, seja no âmbito social ou cognitivo, influenciando na evolução de distúrbios comportamentais. Essa ausência não precisa ser necessariamente física, podendo ser também psicológica, sendo um ponto de partida para desenvolvimentos de comportamentos de risco, por exemplo. Então, você percebe aqui que a ausência paterna, ela pode ser para aquela criança, no futuro, um motivo de desenvolver nela distúrbios psicológicos, distúrbio físico, né, toques, essas coisas. E a gente precisa entender que Deus, ele fez a família perfeita. Ele fez o pai para ser o pai, a mãe para ser a mãe, o filho para ser o filho. Não é assim? Mas a gente percebeu que, nos últimos anos, as coisas ela têm mudado bastante. E aí essa figura ela tem sido arrancada dos lares, né? E nem sempre é pela televisão. Às vezes é porque aquele homem ele teve uma criação errada, e aí ele vai passar para o filho dele, para a família dele, a mesma criação. Às vezes, o homem ele quer ser o filho. Ele quer que a esposa trate ele como filho, e aí os filhos ficam sem pai. E a esposa fica sem marido. E aquela família cresce naquela confusão de quem é quem naquele lá. Lá em Gênesis 1, 27,
Gênesis 1:27 fala o seguinte: assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Você percebe aqui que Deus nos criou à imagem e semelhança de Deus. E não a gente que criou um Deus à nossa imagem e semelhança. Então, quando a gente naturalmente pega Deus e transforma na nossa imagem, a gente tem a imagem de um pai distorcido, de uma mãe distorcida, de um ser humano distorcido. Por quê? Porque a gente transfere para Deus a figura humana que a gente tem no nosso coração. Mas não é assim que funciona. Deus nos criou em espírito a sua imagem e semelhança. Se eu falar para você agora assim, a palavra pai, vai vir alguém na sua mente. Vai vir uma figura, vai vir uma pessoa na sua mente. Não é assim? Pai, vai vir alguém para você. E automaticamente o seu subconsciente vai trazer a associação de Deus como seu pai a essa pessoa. Porque vamos fazer assim, vamos falar o seguinte: você chegou na igreja e aí você começa a participar de grupos, né? Grupo de casais, o grupo dos jovens, grupo de evangelismo, e aí até aí tudo certo, e você está se desenvolvendo ali, está ótimo, mas aí de repente alguém fala, Deus é bom, aí você fala, Deus é bom, Deus é misericordioso, uau, meu Deus, Deus provê as finanças, meu Deus, Deus provê, e Deus é o nosso pai, aí você fala, Deus é pai. Aí na hora que você fala, Deus é pai, vem no seu subconsciente a imagem de pai. E eu vou te provar do que eu estou falando, tem fundamento. Talvez você tenha tido um pai controlador, um pai muito duro, ou um pai muito liberal. Aquele pai que tudo era o pai legal, que é amigo de todo mundo da sua turma, que todo mundo acha ele bacana, acha ele maneiro, e aí você faz algumas coisas erradas, fez algumas coisas erradas na infância, e aí ele passava a mão por cima porque era criança. E aí hoje você tem a imagem de Deus, que Deus é assim, que Deus, ok, você pode fazer o que você quiser, mas não funciona assim. Deus, ele é santo e ele não tem parte com o pecado. Você não pode negociar o pecado que você tem cometido com a paternidade de Deus. São coisas totalmente diferentes. Deus continua te amando, Deus te aceita como você está, mas ele quer que você mude sua vida. Entende? Então, talvez você tenha tido um pai controlador, que controlava tudo na sua vida, que tudo era muito regrado, e aí você acha que Deus é essa pessoa. Deus é um Deus controlador, é um Deus que polda você, é um Deus que não quer que você faça nada. Mas não é assim. Eu não sei se vocês viram na rede social, eu vou abrir um parênteses agora, de uma menina, ela estava falando que Deus era egoísta, que Deus era isso, que Deus... Na verdade, ela tem aquela imagem nela, construída pelo próprio pai. Porque Deus não é assim. Ela não conhece Deus. Ou ela não conhecia, eu creio que alguém deve ter pregado para ela. Ela não conhece esse Deus. Entende? Então... Estudando mais sobre o assunto, eu separei uns tópicos aqui. E a gente vai conversar também sobre orfandade. Orfandade é um espírito que tem entrado nas igrejas através dos nossos sentimentos, através de pessoas que têm dado lugar a esse espaço na sua vida e têm trazido isso à tona de uma proporção tão grande que deixa de viver o que Deus tem para a sua vida por causa desse espírito de orfandade. E aí você pode pensar, eu não sou órfão de pai e mãe, meu pai e minha mãe são vivos. Os meus pais são legais. Mas meu pai era presente. Mas você sabia que a orfandade ela não está ligada ao físico somente. Ela está ligada ao emocional também. Então, talvez você seja órfão de pai presente. Você pode ter sido órfão de pai presente. E aí eu vou falar alguns pontos e eu vou pedir para que você pense em você. Você se julgue, como diz a palavra, não julgue o irmão, julga você, nas atitudes. Porque conforme eu vou falando, talvez você lembre de fulano, de Beltrano, mas eu estou falando com você. Lembra que eu orei por você? Lembra que você chegou aqui essa noite porque o Espírito Santo te trouxe? Então, eu sabia que você estava um pouco cansado do trabalho, eu sabia que você veio se jantar, mas você chegou aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Então, vamos embora. Amém? Então, vamos lá. A pessoa que sofre com o espírito de orfandade, ela precisa de aceitação das pessoas. Afirmação das pessoas. Por exemplo, se ela não receber um elogio, ela não quer ficar naquele lugar. Se ela fizer alguma coisa e o pastor não reconhecer, ela não quer ficar naquele lugar, porque ela não foi reconhecida. Então, essa pessoa é o tipo de pessoa que precisa sempre de afirmação. Por exemplo, uma mulher, quando ela veste roupas bem pequenas, quando ela tira fotos sensuais, ela está querendo receber o quê? Elogios.
ela quer receber likes, ela quer a afirmação das pessoas. Sabe por quê? Porque faltou um pai na vida dela para dizer que ela era linda todos os dias. Então, eu vim aqui te dizer, mulher, você não precisa de fotos sensuais na internet. Você tem um pai que diz a você todos os dias que você é perfeita. Sabe quando eu estava grávida e eu orava pelo meu filho? Sabe como é que eu orava? Espírito Santo, você é o poder criativo de Deus. Meu filho está sendo gerado em meu ventre com a perfeição, através de você. Então, você é perfeito aos olhos do Pai. Tanto a mulher como o homem, você não precisa. O Pai, nessa noite, te diz, você é perfeito, você é lindo, do jeito que você é. Amém? A pessoa com espírito de orfandade precisa conquistar a Deus todos os dias. Ela pensa assim, se eu não orar, se eu não ler a Bíblia, se eu não jejuar, Deus não vai me amar. Deus não vai me querer por perto. Eu preciso fazer meu devocional. Meu Deus, não fiz meu devocional. Não vou dormir essa noite. Ai. Calma. Não é assim que funciona. Você não precisa conquistar, porque Ele nos amou primeiro. Antes de você o amar, Ele já te ama. Antes de você o buscar, Ele já está lá, de braços abertos para você. Entende? Então, você deve fazer isso por amor e não por obrigação. E se falta em você uma organização de tempo, calma, é só você organizar seu tempo e ter seu devocional com o Senhor. Amém? Você não precisa conquistar Deus. Deus já conquistou você. Através de Cristo Jesus. E foi um preço alto. Amém? Pensamos em Deus como uma figura punitiva. Se eu não fizer meu devocional, Deus vai botar uma doença em mim. Se eu não orar, Deus não vai me abençoar. Se eu não jejuar, eu não vou obter a resposta. Eu não vou ter a vitória. Não é assim. Deus não é um Deus punitivo. Deus é um Deus de bênção. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de palavra, que cumpre a sua palavra. Mas se você não semear, você não vai colher. Sabe que às vezes a gente quer colocar para as pessoas a culpa. Não estou colhendo isso. Você está semeando? Eu não estou recebendo nossa, eu não recebi nem presente no meu aniversário. Você semeou? Aí a gente quer transferir para Deus. Eu sei, é porque eu não dizimei. Mas, na verdade, dizimar e ofertar é um ato de amor. O dízimo é um ato de responsabilidade, é o que a Bíblia nos ensina. Mas a oferta é um ato de amor. Então, Deus não está punindo você, mas você está semeando isso. Então, existe uma diferença. É muito fácil você colocar na conta de Deus as suas atitudes. Mas você precisa trazer para você a responsabilidade daquilo que você tem semeado. Mas Deus não é um Deus punitivo. Amém? Nos sentimos julgados. A pessoa que tem o espírito de orfandade, ela se sente julgada e rejeitada pelos outros. Você chega num ambiente, aí está todo mundo conversando. De repente, as pessoas param de conversar. Aí você já pensa, foi porque eu cheguei. Olha o silêncio. Olha as irmãs, não estão conversando, foi porque eu cheguei. E aí você começa, coitadinho de mim, eu sou o rejeitado, eu não sou amado nesse lugar, eu não sou querido nesse lugar. Você percebe que tudo e todas essas raízes, ela tem, esses galhos, ela tem uma raiz, a paternidade de Deus, que está ausente em você, de certas áreas da sua vida. Então, a pessoa com o espírito de orfandade, ela se sente rejeitada. Ela acha que as pessoas não reconhecem, ela acha que as pessoas não observam ela acha que as pessoas não querem enturmar ela, elas não se abrem para se enturmar, mas elas querem que a pessoa se esforcem para isso. Eu era líder de uma área dos jovens e minha equipe, ela introduzia os jovens na igreja. E era impressionante como o jovem, ele começava a faculdade e ele tinha por obrigação de se envolver ali. Ele tinha que fazer amizade, porque ele precisava daquelas amizades para fazer os trabalhos. Mas na igreja, era difícil fazer amizade. Porque ele acha, a pessoa que tem espírito de orfandade, ela acha que as pessoas têm a obrigação de ir atrás dela. Mas ela não pode ir atrás das pessoas e procurar novas amizades. Entende? O espírito de orfandade, ela pensa só em si. E eu? E por que não vem atrás de mim? Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que Jesus, quando ele pagou aquele preço, ele nos resgatou do império das trevas, né, para o reino da luz, o reino do seu amor. Ou seja, nós fazemos parte da família de Cristo. Então, assim como eu dou a você, você também me dá.
Amém? Assim como eu me esforço para fazer amizade com você, você também vai se esforçar para fazer amizade comigo. A pessoa com espírito de orfandade, ela coloca a culpa na ausência. Se eu tivesse um marido, se eu tivesse um filho, mas se meu casamento fosse igual àquela mulher da internet, eu era feliz. Veja o marido daquela mulher dar flores para ela, o meu nem compra para mim. Veja aquela mulher feliz, olha quantos filhos ela tem. Eu não tenho nenhum. Se eu tivesse, eu era feliz. Não, se você tivesse, você ia continuar triste. Sabe por quê? Porque o seu problema não está aí. O seu problema está aqui. O seu problema está aqui, em seu relacionamento com o seu pai. Porque no Senhor você é preenchido por completo, mas você não tem essa revelação ainda, porque essa noite chegou para você. Amém? A pessoa com espírito de orfandade, ela vê a repreensão ou uma crítica como algo negativo. Principalmente quando ela vem de uma figura masculina. Quando ela tem um líder ou um pastor, né, que chega para ela com muito amor e quer repreender ela ou quer ensinar, instruir aquela pessoa, ela recebe aquilo como se fosse uma facada no coração. Porque automaticamente ela transfere para a imagem do pastor o pai. Então, para ela é muito difícil receber aquela mensagem. Porque ela tem aquele gatilho do pai brigando com ela na infância, do pai reclamando, do pai controlando. Ele quer me controlar. Veja, ele quer me controlar. Não, ele não quer lhe controlar. Ele quer ver você crescer, ele quer apoiar o seu crescimento. Ele quer lhe instruir. Ele está vendo coisas lá na frente, porque há uma unção na vida dele que você não consegue ver. Mas a sua mentalidade de orfandade não deixa você enxergar isso como crescimento, mas como uma crítica, uma ofensa a você. E aí, sabe o que é que acontece? Você para no caminho. Você se ofende, você se afasta do pastor, se afasta da sua família em Cristo e fica no caminho. E sua família continua andando e você fica lá, com a sua raiz de amargura guardado a 7 chaves. E disfarçado de que você está correto, porque ele lhe ofendeu. Uma pessoa que tem espírito de orfandade, ela tem dificuldade de concluir o que começa. Geralmente, está associada a pessoas que foram abandonadas, pessoas que ficaram órfãos, ou de alguém que foi tirado de você bruscamente. Ela tende a não concluir o que começa, porque na sua mente, a sua vida não se conclui. Ou ela se sabota o tempo todo. Então, uma pessoa que ela foi abandonada, seja fisicamente ou seja emocionalmente, ela não conclui. Isso é uma característica de uma pessoa que tem orfandade. Porque ela não consegue concluir. É uma pessoa que começa a academia e não consegue concluir. Ela não consegue ser fiel. É uma pessoa que começa um curso e não consegue concluir. Porque ela, não quero mais, eu não quero mais. Então, isso também é um espírito de orfandade. Porque na sua mente, nada se conclui. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou órfã de pai e mãe, eu e minhas irmãs, né, claro. E assim, a gente dormiu com nossos pais e acordamos sem nossos pais. Foi um acidente de carro. E aí aquilo tirou de mim uma certeza que eu tinha de que eles iam chegar no outro dia. E durante muito tempo, isso nem está aqui, mas eu vou abrir para vocês. Durante muito tempo eu tive muito receio de perder quem estava perto de mim, porque foi muito rápido. Então, tudo para eu concluir era muito mais difícil, é muito mais difícil. E esse assunto de paternidade é um assunto que eu nunca preguei, mas o Senhor sempre trouxe ao meu coração, porque eu sabia que um dia eu ia compartilhar algo com você. Amém? Então, eu já evoluí bastante, mas tem coisas que a gente precisa evoluir. Não é assim? Então, se você se encontra em alguma dessas etapas que eu falei, a gente vai encerrar isso essa noite. Porque você não vai reproduzir. Amém? Encerra hoje. Esses são alguns pontos que comprovam o espírito de orfandade na vida de uma pessoa. Mas Jesus nos diz que nós não somos mais servos, como aquele filho mais velho, mas nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Abre lá em João 15:15. Que diz o seguinte: já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse que tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamo para irem e produzirem frutos duradouros,
para que o Pai lhe dê tudo o que pedires em meu nome. Este é o meu mandamento, ame uns aos outros. Então, você não precisa mais ter medo, porque Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu um espírito de coragem, de ousadia, para que você ame o seu irmão, para que você viva em comunhão, para que você participe da família de Cristo, não com o espírito de orfandade, se sentindo um escravo da igreja, o que trabalha, ninguém reconhece. Não, você é participante da família de Cristo. Sem você, não seria do mesmo jeito. Graças a Deus que você está aqui. E que você faz além do que te pedem. Aleluia! Hoje encontramos homens e mulheres disputando o espaço de quem é mais sentimental dentro de casa. Não é assim? Meu esposo disse que o homem que se cuida demais vai brigar pelo banheiro com a esposa, né? Do espelho do banheiro. Ele fala sobre isso por quê? Porque há uma feminilidade tomando espaço no coração dos homens diabólica. Não tenho nada contra você se cuidar. Mas homens, vocês precisam tomar a posição de homem dentro de casa. Mulheres, vocês precisam tomar o papel de mulheres, de ser ajudadora. E não de competir com o homem que tem mais força dentro do lar. Mas o que está acontecendo hoje é os maridos colocando a responsabilidade de cima da mulher, mas querendo a autoridade de cabeça do lar. Essa conta não vai bater. A sua esposa ganha mais que você, tudo bem, mas você precisa trazer o pão para dentro de casa. Você precisa ir trabalhar e buscar o pão da família. Não importa, o dinheiro é um, os dois juntam ali. Não é assim? Quando chega na conta, né, dos dois, não é assim? Então, independente se você vai trazer R$10 para dentro de casa, vá para o sinal e venda a sua bala. E declare que você vai vender a caixa toda. E no outro dia você vai abrir uma loja de bomboniere. E é assim que você tem que fazer. Mas não jogue sobre a mulher a responsabilidade de ser sua mãe. Pelo contrário, ela é sua esposa, é sua parceira nessa terra. Amém? Então, você não pode permitir que esse espírito de orfandade tome conta de você. Eu tenho para mim que um dos principais objetivos do diabo é destruir a família. Por quê? Porque se ele destrói o que Deus construiu, a perfeição, a base da humanidade, que é a família, né? O projeto de Deus, ele vai destruir as próximas gerações. Você pode ver o quanto de pessoas hoje não se encontram, não se conseguem se identificar. Mulheres se identificando com o homem, por quê? Porque o cabeça do lar não era um homem, era a mulher. E é a mulher se identificando e é o homem se identificando com a mulher, por quê? Porque o cabeça era a mãe. E vice-versa. Vocês entenderam? Já me confundi. Mas é isso aí. Eu anotei uma frase muito interessante, de pastor Douglas Gonçalves, grande homem de Deus. Ele disse o seguinte: se você tiver uma revelação errada de quem Deus é, você vai ter uma vida completamente distorcida, valores e princípios distorcidos. Então, se você permite que essa revelação que você tem, quem Deus é para você, permanecer assim distorcida, você vai ter uma vida completamente perdida, uma vida completamente distorcida de Deus. Por quê? Porque se o diabo consegue distorcer a imagem de quem Deus é para você, todas as áreas da sua vida vão se tornar perdidas, vão se tornar sem fundamento. E aí você vai ser uma pessoa sem estrutura emocional para sustentar todas as adversidades que acontecem na sua vida. Se você se encaixou em algum desses pontos, eu vou te lembrar que você que nasceu de novo, você faz parte da família de Cristo. Lá em Romanos 8,15, diz: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seu próprio filho. Agora nós o chamamos de Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participamos também da sua glória. Amém? Então, você faz parte da família de Cristo e você pode dizer: Abba, Pai. Abba, Pai, Paizinho, eu te amo. Ele é o seu Pai, então abra a boca e diga Pai, mas não do relacionamento com o seu Pai natural, e sim com o seu Pai espiritual. E aí os discípulos, eles conversando, falando para Jesus: Jesus, como é que a gente deve orar? Qual foi a primeira coisa da oração que a gente aprendeu? Pai nosso que estás no céu. Não é assim? Santificado. Então, como é que Jesus nos ensina a orar? Pai nosso. Jesus diz que Deus é o nosso Pai. Débora, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Porque o Espírito Santo que habita dentro de você testifica no seu coração que você é filho de Deus. Amém?
Uma vez salvo e participante da família de Cristo, você precisa renovar a sua mente. Débora, tá, tudo bem. Eu sei que eu me vejo em algumas áreas que estão aqui, eu me identifiquei, ok. E agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço com isso? Eu vou chorar? Eu vou jogar para o ar? Faço o quê? Você vai renovar a sua mente. Você vai trazer à memória todos os dias quem você é em Cristo. Lá em Romanos 12:2 fala o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para vocês. Então, você precisa renovar a sua mente todos os dias. Você precisa trazer à memória que você é filho de Deus e que você, lembra? Não preciso de elogios, porque eu já tenho meu pai que elogia. Eu não preciso criar expectativa nas pessoas, porque eu sei que meu pai já supre as minhas expectativas. Eu sei que Deus, Ele é fiel na minha vida, Ele é meu bom pai. Então, você precisa renovar a sua mente de quem Deus é para você e de quem você é. Existem 3 coisas principais na responsabilidade paterna. E eu quero que você preste bastante atenção. 3 coisas: identidade, segurança e provisão. Se você não teve isso na figura paterna, você provavelmente vai se encaixar em alguns desses pontos que eu li para você. Mas eu trouxe 3 versículos para falar sobre esses 3 itens aqui, essas 3 situações. A primeira, a identidade. Lá em Romanos 1:12, fala o seguinte: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou de vontade humana, mas nasceram de Deus. Então você se identifica com quem? Mais uma vez, você vai se identificar com quem? Muito bem. Então por que você está se identificando com as coisas humanas? Porque você se pega desejando as coisas humanas e se sentindo parecido com as coisas humanas. Mais uma vez, você vai se identificar com? Muito bem. Então, segurança. 2 Samuel 22:2-4, que diz: assim cantou Davi, né? O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é minha rocha em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Ele é meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou dos meus inimigos. Então, quem é a sua segurança? Deus. Quem é a sua segurança? Muito bem. Então, para que você anda com medo? A Bíblia fala que não há nada de novo debaixo do céu. Nada novo debaixo do céu. Lá em Deuteronômio fala isso. Então, você não precisa ter medo do Covid, você não precisa ter medo da violência, você precisa, sim, cumprir os princípios. Não vai quebrar princípio. Mas você não deve permitir que esse espírito de medo, de insegurança, de instabilidade tome conta de você. Amém? Porque você tem a segurança em si, você tem a segurança dentro de você, que é o Espírito de Deus que testifica ao teu coração que você é filho dele. Amém? E a provisão? Quem me garante que eu vou ter pão amanhã? Quem me garante que eu vou ter minha feira amanhã? Quem me garante que eu vou ter dinheiro amanhã para pagar minha conta? Lá em Mateus 6:31 fala o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, aqueles que não têm Jesus. Mas o seu Pai. O que é que está escrito aqui? Mas o seu Pai. Muito bem. Mas o seu Pai celestial, que já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Amém? Então aqui a gente já matou 3 pontos. Se você tinha alguma área na sua vida que você identificou que tinha o espírito de orfandade, a gente já tratou. Agora, você vai fazer o seguinte: você vai orar ao Espírito Santo. E vai perguntar: Espírito Santo, ok, quais são as áreas da minha vida que o espírito de orfandade tem tomado conta? Eu tenho permitido que ele se encontre aqui. Quais são as áreas que ele tem trabalhado e eu não tenho percebido? É o quê? Me diga, Espírito Santo. E ele certamente vai te dizer. E vai tratar essa área em você. Sabe, o que a gente precisa muitas vezes... Eu queria chamar o
o teclado. O rapaz do teclado está aqui? Pronto. A gente já está pertinho de encerrar. Sabe, o que muitas vezes a gente precisa fazer é liberar o nosso coração. É liberar o nosso coração de expectativa nas pessoas. Libera o seu coração da expectativa de que seu pai vai voltar, que vai lhe pedir perdão. Libera. Libera a expectativa de que as pessoas vão suprir aquilo que você precisa naturalmente. Libera. Você não precisa dessa expectativa humana. Você tem tudo isso no Senhor. A paz que você procura em seu coração não está naquela pessoa voltar para a sua vida para lhe pedir perdão. A paz que você precisa está no Senhor. E quando você liberar o seu coração, você vai ver que você não precisava daquilo. Que aquilo é muito pequeno para tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Sabe, nem sempre a zona de conforto, ela é confortável. E às vezes você está aí guardando a mágoa no seu coração, guardando aquela situação. Deixa eu falar mais bonito, não é mágoa não. Foi só um acontecimento. Sabe aquele acontecimento ali que deixou não é mágoa não, mas é mágoa, viu, irmão? Eu só estou dando nome àquilo que você não quer dar nome. E aí você não quer liberar aquilo porque aquilo se tornou para você uma zona de conforto. Você está tão confortável com aquela dor que sair dessa dor dói mais. Mas deixa eu te dizer, quando você sai, quando você liberar o seu coração, quando você der um passo de fé, liberando o seu coração para isso, você vai ver como é muito mais agradável viver naquilo que Deus tem para você, na paz que Deus tem para você. Amém? Então a zona de conforto não é confortável, está errado. E eu sei que tudo que você viveu até hoje é verdade. Eu sinto muito pelo que, sabe, eu acho que durante toda a minha vida eu queria que alguém chegasse para mim e dissesse assim: eu sinto muito pelo que você passou. E se você estava precisando ouvir isso essa noite, eu digo para você: eu sinto muito. Eu sinto muito que seu pai lhe abandonou, seja fisicamente, seja emocionalmente. Eu sinto muito que você perdeu ele muito cedo. Eu sinto muito por você. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai deixar de suprir as tuas expectativas. Pelo contrário, Ele vai fazer além do que você pede. Ele me deu um filho loiro do olho azul. E eu morena, meu esposo moreno. É porque nossos avós são loiros. Mas assim, Ele nos surpreende naquilo que a gente deseja. Então, eu quero que você entenda que o que você passou até hoje, se você liberar, ela vai se tornar apenas uma cicatriz. Você vai olhar, você vai lembrar, você pode até contar a história, mas não vai doer mais. É apenas uma cicatriz. E sabe aquilo que era para ser uma maldição? Vai se tornar em bênção, porque você vai pregar sobre o que aconteceu. Deus vai te usar nessa área e você vai levantar mulheres e homens de Deus e vai dizer: eu venci aqui a minha cicatriz. Eu posso mostrar para você, porque eu consegui, você consegue. Então você está pronto nessa noite para ser essa pessoa que vai levantar outras pessoas nessa área? Você está pronta para ser boca de Deus para essas pessoas? Então é com você que Deus está contando. Amém. Lá em Romanos 8:38 fala o seguinte: e eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem do que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, do amor de Abba, do amor do Pai, que está em Cristo, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada nem ninguém pode tirar de você, pode afastar você do amor do Pai, a não ser você mesmo. Mas isso não vai acontecer. Sabe, muitos cristãos que estão aqui nessa noite ou estão em casa ouvindo essa ministração, sabem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, sabe decorado, sabe subir aqui e falar melhor que eu. Mas sabe o que é que você está precisando nessa noite? Apenas se sentir amado pelo seu Pai. Apenas sentir o abraço do seu Pai. Sabe por quê? Porque você conhece a palavra, mas você conhece o seu Deus Pai? Você tem relacionamento com o seu Deus, que é o seu Pai? Então, porque quando sobe os primeiros problemas, a falta de dinheiro, o problema com a esposa, você já se desespera e entra naquela confusão. Mas Deus não é seu Pai? Você não tem tudo suprido nele? Você não consegue nele? Então você não confia nele? Entende como isso é muito fino?
Nós precisamos trazer a nossa confiança no Senhor. Ele é a certeza de que tudo vai bem. Você pode estar arrodeado, cheio de pessoas ao seu redor, ter uma família linda, ter filhos perfeitos, saudáveis, mas você ainda assim pode estar se sentindo só aqui dentro. Isso é espírito de orfandade. Sabe quando você tá aqui ativo, você está aqui participando de tudo e tudo mais, mas lá dentro, você se sente só. Lá dentro, lá no seu íntimo, ninguém escuta você falando. Porque você é um homem, você é uma grande mulher, um grande homem. E lá dentro, no seu íntimo, você se sente sozinho. Você fala, e agora? Ah, Deus, mas e agora? Nossa, meu Deus, eu me sinto tão só. Sabe o que é que você está precisando, meu irmão e minha irmã? É puxar uma cadeira, sentar e dizer assim, senta aqui, pai. Vamos conversar. O que você precisa é ser sincero com seu pai. Você não precisa de palavras bonitas para falar com seu pai. Você não precisa falar o salmo todinho. Você não precisa ler provérbios de trás para frente e frente para trás para conversar com Deus, não. Você precisa chamar o seu pai, sentar no seu quarto e dizer, pai, senta aqui. Isso aqui, isso aqui. E aí você pega o travesseiro e chora bem muito e diz, aqui, Senhor, tá as minhas lágrimas, porque eu sei que você me escuta. Eu sei que você tem poder para mudar essa situação. Eu creio, eu confio em Ti, porque em Ti tudo vai bem. Entende? Então não importa quantos anos de crente você tem, talvez o que você precisa nessa noite é apenas conhecer quem é teu pai. É ter esse relacionamento com Ele, que quando você entender quem é seu pai, ninguém vai tirar de você essa paternidade. Nem uma frustração humana, nem uma falta nas finanças, nem aquele marido que não chegou ainda, nem aquela esposa que não chegou ainda, nem os filhos que não chegaram ainda. Nada nem ninguém vai roubar a tua paz. Porque o que você precisa é do Senhor na sua vida. Sabe, eu falei desse exemplo porque esse exemplo é muito forte em mim. Eu lembro que teve uma conferência dos jovens e eu sempre me achei muito forte, muito instigada. Eu estou ali na igreja há 11 anos e eu participo do departamento há muito tempo. E eu sempre, quando meus pais morreram, eu tinha 12 anos. Então eu sempre fui muito forte, minhas irmãs sabem, meu marido sabe da história. Eu sempre fui muito guerreira e tudo mais, e já passei por muitas coisas nessa vida. E eu nunca achei que eu tinha problema. Até que o ministro chegou, aí falou assim... ele conversando sobre o filho dele, falou assim, porque quando termina o dia, sabe, eu sempre vou lá, sento na cama do meu filho e digo assim, filho, como é que foi seu dia? Como é que você está? O que é que você está sentindo? Eu olhei para aquilo e disse, meu Deus, como eu queria ter que meu pai sentasse e me perguntasse, como é que eu estou? E aí o Senhor me disse, e por que você não faz isso? Por que você não me chama para conversar? E aí naquela mesma noite eu cheguei em casa, eu morava sozinha. Eu apaguei a casa toda. Deixei só a janela aberta. Puxei uma cadeirinha. Aí eu sentei no chão. Aí disse, Jesus, senta aqui. Eu quero te contar como é que foi meu dia. Eu quero te contar o que é que eu estou sentindo. Eu quero te contar do que eu tenho ainda receio, dos medos que eu tenho. Deixa eu conversar contigo, pai. E eu não conseguia conversar, eu só fazia chorar. Eu só fazia chorar, porque eu entendi naquela noite que eu não conhecia o meu pai. Eu conhecia um Deus que me supria, mas eu não conhecia o meu pai. E desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não tive mais medo da falta. Às vezes meu marido fala, parece que tu não entende as coisas que eu estou falando. Eu digo, é porque eu não tenho medo. Assim, não é aquele tema, a gente conversando, né? Da realidade e tal. Eu digo, eu não consigo entender. Eu não consigo ver assim. Porque há uma força dentro de mim. Há uma segurança dentro de mim. Que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do passado, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nada pode me separar do amor de Deus. E Ele me ama, e Ele está comigo, e Ele me supre. Nada vai, porque nunca faltou o pão na mesa do justo. Nunca vai faltar o pão na sua mesa. Amém? A Bíblia fala lá em Salmos 27:10. Mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Sabe, o seu pai, ele tem palavras de afirmação para você.
Ele tem palavras de motivações para você, que te motivam a continuar. Ele tem palavras de aceitação para você. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. Ele está lá, esperando. Puxa a cadeira, senta e convida Ele. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E as marcas que estão no seu corpo serão testemunhos daquilo que Deus fez na sua vida. Sabe, cada área da minha vida, claro que eu tenho que muito melhorar, eu tenho muito que aprender, porque Deus é infinitamente superior àquilo que eu consigo imaginar. Mas sabe, as áreas da minha vida que um dia o diabo tocou, hoje são testemunhos. Hoje eu ajudo pessoas. Hoje eu levanto pessoas. Hoje eu consigo dizer para as pessoas, eu passei. E você pode passar. Sabe, eu vou abrir um segredo. Acho que é a primeira vez em igreja aberta que eu falo sobre isso, mas eu me sinto à vontade de falar isso com você. Meu esposo sabe, ele está ciente de tudo. Quando eu perdi meus pais, eu fui durante 8 anos abusada sexualmente. Dentro da casa das pessoas que eram para me proteger. E as pessoas eram coniventes com aquilo. A principal pessoa foi conivente durante 8 anos. Mas sabe que um dia o Senhor... Eu me afastei do Evangelho, sou nascida e criada no Evangelho. Quando meus pais faleceram, eu me afastei. E eu comecei a viver uma vida muito vazia. E aí foi tudo muito rápido. E aí virou uma bola de neve, eu não conseguia sair da situação. E aí a minha vida perdeu o valor, minha vida perdeu o sentido. A pessoa me ameaçava de morte inúmeras vezes. E aí teve um dia que eu parei, olhei... Aí eu disse, Deus, eu não vou me matar. Mas eu não tenho mais por que viver. Então, se Ele apontar uma arma para mim, eu vou deixar. Eu não vou me proteger. Com toda a verdade, com toda a honra que eu tenho ao Espírito Santo, eu falei exatamente isso para Ele. Eu não tinha forças para dizer, não, socorro. Eu ia deixar. Porque eu não conseguia mais. E aí, na mesma noite, eu lembro que o Senhor me convidou, literalmente, a ter um encontro com Ele também. E aí eu deitei, eu comecei a chorar. E aí o Senhor disse para mim assim, o Senhor me deu a memória dele me carregando no colo, me fazendo andar. Me lembrou que minha mãe orava por mim, sabe? E eu não tive um relacionamento com meu pai de muita conversa. Meu pai era uma pessoa que trazia a provisão para dentro de casa. Meu pai era um bom pai, era muito engraçado, mas não era uma pessoa que conversava. Então, automaticamente, eu não conversava com meu pai celestial. Você está vendo que está tudo associado? Então, eu não tinha muito diálogo com meu pai celestial. Porque, automaticamente, meu pai era a mesma coisa, no subconsciente. Então, eu não conseguia conversar com Deus. E aí, nessa noite, o Senhor me lembrou das orações da minha mãe. E como num piscar de olhos, a minha vida mudou, foi transformada. E aí é uma outra história. Quem sabe outra oportunidade eu conto para você. Mas o Senhor mudou a minha sorte. O Senhor mudou a minha visão da vida. Hoje eu sou muito bem casada. Hoje eu tenho um filho. E eu sei que você orou por mim, que da outra vez que eu vim, eu disse, olha, orem por mim. Não sei se vocês lembram. Porque meu marido vai acalmar o coração para a gente ter outro. Ele acalmou. Deus ouviu a oração de vocês, viu? Amém. Em breve, lá no futuro. Mas o que eu quero dizer com isso, nessa noite, é que você também tem um bom pai. É que não importa o que você passou. Sabe que um abuso, ele não só se resume ao sentar no colo errado. O abuso também está em não sentar no colo da forma certa. Quando seu pai não chamou você para conversar, quando seu pai não esteve presente na sua vida, isso também é uma forma de abuso psicológico. Mas calma, você liberou ele deu para você tudo que ele podia de melhor. E hoje você não precisa mais, hoje você pode amar ele, você pode dar um bom presente para o seu pai, você pode respeitar, você deve respeitar o seu pai como figura na sua vida, uma figura de honra. Mas você precisa lembrar que o Senhor é o seu pai, então está tudo certo. Não é assim? Aleluia. Quero que vocês fiquem de pé. Deus é bom. Queria que eu chamar o grupo de música. Aleluia. Eu quero que nessa noite, eu estou finalizando já. Quero que nessa noite você se permita ser amado por Ele. Se permita ser abraçado pelo seu Pai.
Permita que as feridas que estão abertas, mas que no Senhor já foram fechadas, porque o Senhor já fez tudo novo. Você permita que ela se feche de uma vez e que essas marcas em você se tornem testemunhos do que Deus fez para você. Deus não vai fazer, Ele já fez. Deus não vai livrar você, Ele já livrou. Você só precisa renovar a sua mente. Ele não vai te amar, Ele já te amou. Ele já te ama. E nele você tem tudo o que você precisa. O que você precisa nessa noite é não só liberar o seu coração, mas trazer à sua memória todos os dias quem você é nele. Feche os teus olhos. Nós vamos orar. Ah, Deus, como nós somos gratos pela tua paternidade. Como nós somos gratos, Senhor, nessa noite, pela tua presença nesse local. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. E eu sei que todos que estão aqui nessa noite, inclusive eu, fomos tocados, fomos renovados pela tua palavra, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos. Eu declaro sobre a vida deles, Senhor, a paternidade sendo revelada. Tua presença sendo revelada cada dia mais na vida deles, Senhor. Que eles te conheçam, que eles tenham experiências contigo, Espírito Santo. Que marquem as suas vidas. E que de uma vez por todas, eles se permitam ser testemunha da tua boa e poderosa mão. Da tua presença como Pai em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que assim é. Em nome de Jesus. Amém.